what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a... Fala galerinha, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Os Segredos da Matemática. Sou o professor Itaécio e para o vídeo de hoje separei o tema de radiciação. Esse nosso vídeo de hoje ele vai focar nas operações adição e subtração. Por isso, parte 1. As demais operações nós veremos nos próximos vídeos. Então já não esquece já de deixar aí o like, se você veio pelo título, certo? Se inscrever no canal para não perder os próximos e compartilhe aí com geral, beleza? Então vamos lá. Para falar de radiciação, primeiro eu tenho que conhecer os elementos da radiciação. Aqui nós temos raiz enésima de A é igual a B, certo? Vamos ver o nome de cada um desses termos. Por exemplo, esse N, ele é chamado de índice da raiz, beleza? Esse símbolo matemático aqui, ele é chamado de radical. O carinha que se encontra dentro do radical, ele vai ser o meu radicando. E o resultado dessa operação é chamado de raiz, que é o nosso B. Professor, mas o que é radiciação? A definição de radiciação é a seguinte. A radiciação ela é uma operação inversa à potência, a potenciação. Beleza? Lá na potenciação você tem que procurar um número que multiplicado várias vezes vai dar outro. Na radiciação é justamente o contrário. Eu quero descobrir o número que multiplicado por ele n vezes, que é o índice, e aí a gente vai encontrar esse carinha aqui de dentro, que é o A. Vamos entender melhor com um exemplo. Observe aqui, ó. Aqui nós temos raiz quinta de 32. Quem é a raiz quinta de 32? Eu tenho que procurar um número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes, encontre como resultado 32. Esse número é o 2. Ó. Por quê? Porque o 2 elevado a 5, multiplicado 5 vezes, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, nós encontramos o 32. Então essa é a definição de radiciação. Beleza? Vamos agora falar sobre radicais semelhantes. Falar sobre radicais semelhantes é muito importante, porque é isso que vai dar base para a gente fazer as operações, realizar as operações de adição e subtração. Beleza? Então, o que são radicais semelhantes? Radicais semelhantes são aqueles radicais que possuem o mesmo índice e o mesmo radicando. Ou seja, esse n ele tem que ser igual nas duas raízes e o a também, certo? Tanto o índice quanto o radicando. Selecionei alguns exemplos, observe. 2 raiz quadrada de 5 e menos 8 raiz quadrada de 5. Observe que esse número aqui que vem fora, ele não me interessa. O que é que eu tenho que observar? É só esse carinha aqui, ó. Se eles dois tiverem o mesmo índice e o mesmo radicando, eles são semelhantes. Aí você poderia dizer, professor, mas aí nesse caso eles não têm índice. Eles não têm índice. E quando isso ocorre, subentende-se que é 2. Então é chamado aqui raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 5. Então eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Então por isso são semelhantes. Um outro exemplo, eu selecionei aqui, ó, raiz quarta de 7 e 12 raiz quarta de 7. Então observe que os índices e os radicandos, eles são iguais. Então por isso também são semelhantes. Agora vocês têm que ficar ligados. Então se liga nisso aqui, se liga. Muitas vezes vão vir radicais que aparentemente não são semelhantes. São aquelas pegadinhas, aquilo que é feito para enganar você, certo? Por exemplo, 3 raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 32 são semelhantes? A princípio não, porque apesar de ter o mesmo índice, que é 2, os radicandos 2 e 32 eles são diferentes. Mas aí é onde está a pegadinha. Por quê? Esse número 32 eu posso reescrever ele de outra maneira. Como? Ou você vai usar a fatoração, ou você de cabeça vai procurar dois números que multiplicados deu 32. Só que esses números eles têm que obedecer uma certa regra. Como assim? Eu tenho que escolher um dos dois para que ele seja igual ao radicando do primeiro. No caso aqui, ó, 2.
Qual é o número que eu multiplico por 2 que vai dar 32? É o 16, que é o segundo número. E esse segundo número, ele tem que ter raiz exata. Ó. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, ele sai da raiz e fica só o 2, que não tem raiz exata. Então, na verdade, essa raiz quadrada de 32, ela pode ser reescrita como sendo 4 raiz quadrada de 2. E aí você vai observar ó, que agora essas raízes eles possuem os mesmos índices e os mesmos radicando. Beleza? Vamos para frente. Somar e subtrair dois ou mais radicais é feito da mesma forma, tanto a subtração quanto a adição. Então nós vamos trabalhar de uma maneira única, certo? Para isso, eu tenho que verificar primeiro se os radicais eles são semelhantes. Eu só posso somar ou subtrair radicais se eles forem semelhantes. Caso não sejam semelhantes, e aí nós vamos para as raízes aproximadas, que isso aí já é uma outra coisa, um outro vídeo futuro aí. Beleza? Então, a primeira coisa é isso aqui. É vocês verificarem se os radicais eles são semelhantes, certo? Vamos ao primeiro exemplo aqui. 9 raiz quadrada de 3 mais 4 raiz de 3. Eles são semelhantes? São. Observem o índice e os radicandos. O índice, quando não tem, é 2, então o mesmo índice. E o radicando aqui é 3 nos dois. Então, eles são semelhantes. Beleza. Se eles são semelhantes, o que nós vamos fazer? Ó? Você vai observar a operação entre eles. No caso aí é mais. E vai somar os coeficientes. Ó. 9 mais 4. E vai repetir o radicando. Raiz quadrada de 3. E agora, simplesmente, você vai somar 9 mais 4, 13, raiz quadrada de 3. Então, esse aqui é o nosso resultado dessa soma. Beleza? Vejamos um outro exemplo aqui. Agora com subtração. Primeiro passo, verificar se são semelhantes. Então, eu vou olhar aqui para a raiz. Ó. O índice aqui é 5 e o radicando é 2. Na outra, eu tenho o mesmo. Ó. O índice é 5 e o radicando é 2. Então, beleza. Eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, então eu posso somar e subtrair. Como é que nós vamos fazer isso aí? Nós vamos pegar só os coeficientes. Ó. 6 menos 10 e repetir o radicando. O radicado. 5 raiz quadrada de 2. E agora? E agora é subtrair normal. 6 menos 10 menos 4. Repete a raiz quinta de 2. Então, o nosso resultado aí é menos 4 raiz quinta de 2. Beleza? Vamos para o terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo ele é um pouco mais complexo. Certo? Por quê? Observando os radicais aqui, ó. Aparentemente, eles não são semelhantes. Raiz cúbica de 16, raiz cúbica de 54. Então, se eles não são semelhantes, eu não posso somar nem subtrair. Mas isso é aparentemente. Lembra do exemplo que nós fizemos lá atrás. Então, primeiro, vamos verificar se de alguma forma eles são semelhantes. Por exemplo, esse 16, eu posso escrever ele como sendo, eu vou procurar um número que tenha raiz cúbica exata. Por exemplo, o 8. Então, eu posso escrever ele como sendo 8 vezes 2. Por que o 8? Porque o 8 ele tem raiz cúbica exata. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes que eu encontro o 8? É o 2. Então, beleza. Da mesma forma, você vai para o 54. Ó. Eu vou escrever ele como o produto de dois números, onde um deles vai ter raiz cúbica exata. Quais são esses números? Um deles é o 27, porque 27 tem raiz cúbica. Qual é o número que eu multiplico 3 vezes? Ele 3 vezes que dá 27. É o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E qual é o número que eu multiplico 27 para dar 54 agora? É o 2. Ó. Então, observe que esse 2 ele vai se repetir, transformando-se assim no mesmo radicando. Como assim? Você vai fazer isso aqui agora. Ó. Raiz cúbica de 16, que é 8 vezes 2, mais 3, que já está aqui fora, ó, raiz cúbica de 54, que agora nós vamos reescrever como sendo 27 vezes 2.
Beleza. Vamos dar continuidade. A raiz cúbica de 8, eu conheço, ela é exata. Nós vimos agora, é o 2. Então ele sai da raiz. E dentro da raiz vai ficar o 2, porque ele não tem raiz cúbica exata. Certo? Mas, aqui esse 3 que já está fora, observe. Aqui, raiz cúbica de 27. Nós já acabamos de ver que é 3. Só que já tem um 3 aqui, ó. Então você vai multiplicar pelo outro 3 que vai sair, ó. Certo? Vezes a raiz cúbica de 2, que continua não sendo exata. E aí nós temos 2 raiz cúbica de 2 mais 3 vezes 3, 9 raiz cúbica de 2. Agora observe que eles já se tornaram semelhantes, ó. Raiz cúbica de 2, raiz cúbica de 2. Então o que nós vamos fazer? Vamos somar os coeficientes dessas raízes aí. E aí eu vou ter 2 mais 9, 11. E vou repetir a raiz. Raiz cúbica de 2. E esse é o nosso resultado aí final. Beleza? Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Indica onde é a dúvida. Professor, na passagem tal, que a gente pode resolver aí para vocês tirar essa dúvida. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Tamo junto, é nóis. What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a